Vamos abrir na segunda carta aos Coríntios, Agora, 8. A segunda aos Coríntios 8. Vamos meditar aqui domingo. Segunda carta aos Coríntios 8, verso 10. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos neste dia de Santa Ceia. Pai, eu peço-te que o Senhor venha usar, como tem usado os irmãos, os cânticos, os louvores. Agora é o momento da palavra inicial da noite. Fala aos nossos corações, ó Pai, conforme o Teu Espírito Santo, que eu fale, que eu pregue, amada igreja, para que ela seja edificada em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você puder colocar sobre os seus pés, segundo aos Coríntios 8, versículo em diante, assim. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e profunda pobreza, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo o cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros que, desde o ano passado, principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isso, completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Amém. Podemos acertar. Amém. Irmãos, como eu falei, a mensagem que Deus colocou no meu coração é essa, porque aqui fala a respeito da coleta que foi começada pela igreja de Corinto, pelos coríntios, né? E por algum motivo eles pararam. Houve um problema, a Bíblia não é clara acerca disso, eles pararam com aquela coleta. E aí Paulo usa os irmãos da Macedônia, que em meio a muita tribulação, prova, né, perseguição, eles manifestaram abundância de alegria para contribuir, né? E na profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza a generosidade deles. Ou seja, na dificuldade deles, eles tiveram essa atitude de contribuir. E ainda o que me chama a atenção, olha só o verso 3, capítulo 8. Porque eles, Paulo disse, testemunho eu, Paulo dizendo, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Ou seja, eles deram de boa
perseguição, pobreza, eles tiveram uma atitude muito louvável. Certo? Então o que Paulo estava querendo com isso? Usando os irmãos da Macedônia para motivar os irmãos coríntios para que eles continuassem a coleta que estava sendo feita entre os coríntios. Paulo usa os macedônios como exemplo para motivar. Preste atenção, verso agora 4. Olha só o que eles fizeram, os macedônios. Eles pediram com insistência, rogando ao apóstolo Paulo para que eles pudessem participar daquela contribuição. Nós queremos participar dessa contribuição. Eles insistiram com Paulo. Olha só que exemplo de dar, de contribuição. Às vezes a gente lê um trecho desse, né? A gente não observa, mas olha só que riqueza na questão de contribuir. Em meio à dificuldade, eles estavam em dificuldade, em perseguição. Então, em meio à pobreza, eles tiveram uma rica atitude. Se doaram, fizeram isso com boa vontade, com voluntariedade, né? Esse espírito voluntário. Verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, Paulo dizendo, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, a Deus, né? Depois a nós pela vontade de Deus. Primeiro eles se deram ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Eles estavam entregues à obra, aquela obra ali tão louvável para socorrer os irmãos que estavam em dificuldade. Verso 6. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Tito havia começado essa coleta, ele que estava liderando provavelmente essa coleta. Aí houve a parada, a Bíblia não fala acerca disso, não é claro acerca disso. Por que parou? Então Tito iria retornar para liberar essa coleta para os irmãos pobres de Jerusalém. Verso 7. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, quer dizer, eles foram ricos tanto na fé como também na palavra, no saber, né? E em todo cuidado, em nosso amor para convosco, Paulo dizendo, né? Assim também abundeis nesta graça. Assim como vocês são ricos, né? Nessas áreas, sejam ricos também na obra, naquela obra que eles estavam fazendo. Olha como Paulo incentivou eles a fazer aquilo. Mas um incentivo não avarento, mas para socorrer a obra de Deus. Amém? Verso 8. Não vos falo na forma de mandamento. O que é isso? Eu não estou mandando vocês fazerem isso. Olha só, Paulo usa palavras sábias. Eu não estou mandando vocês fazerem isso. Não é? Mas para provar, para testar vocês pela diligência de outros. Quem são essas pessoas aqui? Esses outros, os macedônios. Certo? Então Paulo estava testando eles, usando quem? Os macedônios, para provar os coríntios com relação à sinceridade do amor dos coríntios. Ou seja, Paulo estava dizendo: eu estou provando o amor de vocês. Façam como os macedônios. Completem a obra que vocês começaram. Verso 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Cristo, né? Que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aqui está o versículo, irmãos. Por que eu, assim, resolvi pregar sobre esse trecho? Cristo tinha que estar aqui nesse trecho. Senão seria não incoerente falar de oferta da Santa Ceia. Porém, tinha que ter uma passagem falando de Cristo, por meio da Santa Ceia. E Jesus Cristo, como fala aqui, ele demonstrou o amor dele, porque ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, irmãos, para que pela sua pobreza nós tornássemos ricos.
Que riqueza é essa? É uma bênção. Salvação. É uma salvação. Quantas riquezas espirituais nós temos? Quem nos deu a autoridade contra o mundo espiritual maluco? O próprio Jesus. Você, por exemplo, me veio à cabeça agora isso. Vou dar um exemplo aqui. Você pega aí o homem mais rico do mundo hoje, ou um dos mais ricos, coloca ele diante de um endemoniado e manda ele expulsar para ver se o demônio vai sair. Com a riqueza que ele tem, a gente sabe que não sai. Se ele crê, sai. Se ele não crê, não sai. Agora a igreja, o Senhor deu poder, deu riqueza, coisa maravilhosa. Não é? Às vezes o demônio está aí sacudindo a pessoa, tormentando a pessoa, o servo de Deus chega lá e fala assim: demônio, eu te ordeno no nome de Jesus, sai dessa vida agora, essa vida não te pertence, sai em nome de Jesus. Você pode expulsar um demônio, porque Jesus te deu esse poder, porque Jesus um dia, ele que é rico, sendo rico, se fez pobre. E essa pobreza fala de quê? Dele ter vindo à terra. O verbo se fez carne, ele tornou-se homem, ele se submeteu a isso para nos dar riqueza, para que no nome de Jesus Cristo nós oremos e as pessoas sejam curadas, libertadas. Jesus precisava ser batizado? Não. Pela lógica, né? Porque o batismo é para o arrependimento, ele precisava João Batista falou. de nada. João Batista falou. Exato. Jesus morreu para que nós ressuscitássemos nele. Exatamente. A palavra também que a Bíblia usa. Ou seja, a ressurreição física de Cristo também dá poder para que muitas pessoas mortas pelo pecado sejam ressuscitadas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Então essa é a nossa riqueza. Amém. Irmãos, não tem isso como a gente avaliar ou precisar. É lógico que a gente precisa de dinheiro, a gente precisa. Você de repente precisa de uma casa própria, você precisa. Eu creio que até Deus dá, já deu alguns aqui. Carro, às vezes a pessoa precisa, Deus dá um, dá dois, dá quantos a pessoa precisar, de acordo com a necessidade da pessoa, porque Ele supre as nossas necessidades. Mas a nossa grande necessidade é aquela que Jesus falou com Marta: somente uma coisa é necessária, Marta. Que coisa é essa? Jesus Cristo na mente e no coração. Você vive com Jesus, dorme com Jesus, sonha com Jesus, e quando você não sonha com Jesus, Ele abençoa o seu sono. Você acorda com Jesus, e quando você depara com pessoas atribuladas que vêm contar os problemas delas para você, você ora, Jesus liberta, Jesus abençoa, porque Ele enriqueceu. Essa é a riqueza. Não está ligada que essa riqueza é uma riqueza necessariamente material, é mais até espiritual. Que coisa maravilhosa. Você ora para alguém, de repente, pastor, evangelista, irmão Gelson, irmão Lucas, seja quem for da igreja, todo mundo tem a unção de Deus. Ore pela minha vida, porque eu estou necessitado. Eu não estou vendo nada, a coisa fechou para mim. Eu estou com um problema grave. A minha esposa está com câncer. A minha filha contraiu uma doença que a medicina não explica. Eu estou perecendo, eu não tenho dinheiro. Eu estou fazendo uma vaquinha na internet e ainda não consegui nem uma terça parte. Não ore por mim, para que Deus me abençoe. Aí de repente, naquele alvoroço todo, a criança, vamos colocar a criança aqui, está perecendo. Aí Deus, pela oração do servo dele, entra lá no leito em que está a criança, visita a criança, e a criança praticamente se ressuscita. Aconteceu com a minha filha com 14. Exatamente, o irmão deu o testemunho do outro dia, né? Aí a pessoa chega depois e fala: eu não estou acreditando, irmão. Você orou, a igreja orou. O médico disse que não sabe o que aconteceu. A minha filha, ela começou a voltar ao normal. Ele desligou os aparelhos,
ela começou a conversar, pediu comida, pediu para andar, não tem explicação. A explicação é Deus, é a riqueza de Jesus Cristo, é esse poder. Irmãos, não vamos estar deixando as riquezas, os prazeres do mundo assim nos seduzir, certo? É uma sedução. O crente, ele está diante dessas coisas direto e reto. É mentira ou é verdade? Nós somos tentados diariamente a perder o foco. O diabo faz de tudo para nos tirar do foco, porque ele sabe que você no foco é você abençoado. Amém. O que Deus tem para a sua vida, preste atenção, não é somente o que você está vendo aqui agora. Amém. Deus tem coisa muito maior. Amém. Pastor, e se não acontecer nesta terra? Se não acontecer nesta terra, vai acontecer no porvir. Eu quero é Deus. A hora que Deus vai me recolher, se Ele vai fazer uma coisa na minha vida aqui na terra, ou não, cabe a Ele. Eu vou continuar servindo a Ele. Ele me deu poder. Eu quero é viver com Jesus, morrer com Jesus, para ressuscitar com Jesus em glória. É o que eu quero. É essa riqueza que eu quero para viver com minha vida. Eu não quero as coisas do mundo. As coisas do mundo, quando não são abençoadas por Deus, nos afastam de Deus. Essa riqueza eu não quero, porque essa riqueza aos olhos de Deus é pobreza. É pobreza. Miséria. É uma miséria. Entende? Então vou ler de novo esse versículo. Falou muito ao meu coração. Verso 9. Vamos ler, se você puder ler comigo. Todo mundo, toda a igreja, que leia junto. Amém? Verso de número 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Amém. Que riqueza! Quanta gente está correndo atrás de riqueza aí? Riqueza, né? Melhor dizendo, joga aqui, joga ali, é isso e aquilo, porque o ser humano ele quer um dinheirinho bom, né? Alegra, não alegra? Se a gente falar que não alegra, está mentindo. Quem que não pensa em dinheiro? A pessoa pensa em dinheiro, ela não pode deixar o dinheiro tornar-se o Deus da vida dela. Esse é o problema. E não é difícil isso acontecer, não. O dinheiro tem se tornado uma mão na vida de muitas pessoas. Muitos crentes, pastor, na hora do desespero, lembram do Pai. Na hora da graça, se esquecem. Isso aí é a história do ser humano. dos 10 leprosos. Só um Só um voltou para agradecer e foi salvo.